Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos aqui presentes. E vamos dar continuidade, encerrando o capítulo sobre as penas futuras, as penas eternas. E começamos então recordando que o homem na sua infância, que ainda nos encontramos, mas se voltarmos nos tempos, desde os tempos mais remotos, vemos o homem buscar as respostas para as suas perguntas mais íntimas acerca da criação, acerca do Criador, acerca dos seus destinos, dos seus sofrimentos, da sua dor. E eis que esse homem, ainda que estejamos hoje em pleno século XXI, ainda temos uma grande dificuldade de compreender Deus em sua essência, no seu magnânimo amor, na sua justiça infinita e na sua misericórdia que se espraia por todos nós. Ainda concebemos um Deus antropomórfico, ainda julgamos tal qual os homens do passado em sua infância, o Deus que pune, o Deus que persegue, o Deus que castiga, o Deus que está à frente dos exércitos, o Deus que eternamente nos condena por conta de um erro. Ainda existe essa concepção. Crescemos no decorrer da história com a ideia de que Deus castigava e que nos colocaria em determinado local no espaço. Se fizermos o bem, nós iremos para o céu. Iremos habitar uma esfera, um lugar em que nós iremos gozar de uma aventura, mas uma aventura ociosa. Se fizermos o mal, nós vamos habitar uma região de dor punitiva e que nós iremos sofrer eternamente, porque não há perdão para nenhum mal. Essa é a concepção que nós tivemos e alguns têm ainda hoje, porque fomos educados, orientados nesse sistema de fazer o bem e para o céu, de fazer o mal e para o inferno. Ora, não podemos conceber Deus com essa maldade que nós nos espelhamos, porque nós conhecemos Deus e o julgamos de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas percepções, de acordo com os nossos defeitos e viciações. E dessa forma, nós vamos colocando como um espelho o Criador na mesma condição da criatura criada. Mas Deus, que tudo criou, a tudo e a todos, Ele jamais desejaria que a seu filho, que a sua criatura, que aquele ser que ele criou com tanto amor, que colocou no mundo, no vórtice da evolução, ainda puro, ingênuo, tal qual um bebê, uma criança, que começou a dar os primeiros passos da sua evolução, sem nada conhecer, sem nada perceber, sem nada indagar, com toda a pureza da alma, tal qual as pequenas criancinhas fazem. Jamais, se nós como pais terrenos, nós não fazemos o mal, não queremos o mal, amparamos, nos embevecemos pelos momentos, pelos pequeninos mimos, doamos amor, perdoamos, estamos sempre dispostos a levantá-los quando caídos, quem dirá Deus? No decorrer da nossa evolução, nós fomos trilhando caminhos e caminhos tortuosos. E por trilhar caminhos tortuosos, nós temos a concepção, essa imagem, essa ideia no subconsciente, no inconsciente coletivo, de que o mal existe e que esse mal perdura. E isso vem também do total desconhecimento acerca da nossa condição de espírito imortal. Do total desconhecimento acerca da justiça divina e também da bondade divina. Se nós imaginarmos um Chico Xavier fazendo mal, alguém já conseguiu imaginar Chico Xavier maldizendo alguém, batendo em alguém, desejando mal eternamente, jogando pragas? Alguém consegue? Não, nós não conseguimos. E nós achamos o máximo de bondade, depois de Jesus, de Francisco, um Chico Xavier aqui na Terra.
E como nós podemos imaginar um Deus que é todo amor, que tem todos os seus atributos, ser injusto? Condenar o seu filho por alguns erros momentâneos, por ignorância, por infantilidade, por falta de conhecimento, por falta de evolução. Não condiz com o que nós sabemos dos atributos do nosso Deus. Deus é amor. Para mim, eu tenho e sempre o tive na condição de mãe. Porque a referência que nós temos de amor puro, de amor profundo, de dedicação, de misericórdia, é o amor materno. Para alguns países, algumas religiões, algumas doutrinas, também tem Deus nessa concepção de pai e mãe. Não é? A mãe porque gerou, porque deu origem, e pai porque eles mantêm. Embora nós saibamos que hoje tudo está mudando. Mas é essa concepção que se tem de Deus, da sublimidade. Mas nós vemos que, aonde nós vemos a reencarnação, aonde nós podemos conceber a justiça de Deus plenamente? No dogma da reencarnação. Que permite que paguemos a cada encarnação, que continuemos numa outra encarnação, numa outra vida, aquilo que encerramos. Então, as penas futuras ou as penas eternas, como são duas perguntas, e que ele indaga se essa pena tem duração. Se o espírito realmente sofre para sempre, será ou eternamente. Primeiro, nós temos que desconstruir essa questão de eternidade. Porque na antiguidade, na antiga Grécia, por exemplo, eternidade do mal não significava, não tinha o conceito, o significado que nós entendemos hoje. Mas entendia-se que a eternidade do mal, ou seja, duraria enquanto existisse o mal. Então significaria que seria eterno como Deus. Porque nós somos imortais, mas Deus é que é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Nós não teremos fim, mas tivemos um começo, então nós somos imortais. Então essa pena dura, esse sofrimento eterno, existe um lugar realmente circunscrito? Não. Kardec, ele foi justamente procurar explicação para a justiça divina com a convivência, com a vida material, com a vida dos homens do dia a dia. Então, ele foi analisando a vida das pessoas que ele chegou à conclusão acerca da justiça divina, das penas eternas, das penas futuras. Ele, então, analisando, porque antigamente viam-se a indagação por questionamento, por culpa, porque sabemos que a lei divina, a lei de Deus está em nossa consciência, e por nós violarmos essa lei de Deus, essa lei de amor, nós nos sentíamos culpados, e culpados nós arranjamos desculpas e culpas, né, e punições, achando que Deus também assim é. E também os responsáveis pelas religiões que estavam à frente de instituições religiosas, eles também, para ter o domínio do povo, eles disseram que se não seguisse determinadas regras, seriam punidos por toda a eternidade. Ora, como é ser punido por toda a eternidade? O tempo, tal qual nós conhecemos, ele tem um valor aqui na Terra. Nós nos guiamos pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã, né? Pela rotação, pelo cortejo que o planeta Terra faz em torno do Sol. Não é? Através da translação, através do seu processo de rotação também, do dia, da noite. Então, nós nos baseamos nisso. Mas no mundo espiritual, não existe esse tempo como nós contamos. Por isso que para o espírito que sofre, ele crê que sofre eternamente. Porque não é contado da forma que nós contamos. Simplesmente é. No mundo espiritual, o tempo é. Não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. Então, se eu estou com um sofrimento, se eu estou sofrendo, se minha consciência está acusando, porque não existe nenhum juiz, como se espera. Não é? Não existe nenhum juiz. O juiz é a nossa consciência.
Nós somos nossos próprios juízes. A nossa consciência é que vai acusar. Então, toda vez que nós violamos a lei de Deus, a nossa consciência vem à tona e nós sofremos. Então, todo mal que nós causamos a um irmão, nós iremos responder por esse mal. Já aqui na terra, não é, como muitas vezes, ou depois da vida futura. Mas em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. E se é a justiça de Deus, se Deus é infinitamente bom e justo, ele então nos proporciona oportunidades de redenção. Já nessa vida, quando nós erramos, nós temos a oportunidade de reparar, de consertar os erros, o mal que nós fizemos ao nosso irmão de caminhada. E se nós não tivermos essa oportunidade, nós vamos então sofrer as consequências no mundo espiritual e também numa outra encarnação. Mas tudo depende, tudo tem o seu grau de punidade de acordo com o merecimento, de acordo com a sua responsabilidade. Porque tomemos como exemplo, se uma pessoa que vai se suicidar, né? Essa pessoa resolve se suicidar, vai e se mata. Quem é o responsável? A própria pessoa. Mas, se uma outra pessoa me induziu aquele outro, não é, a tirar a própria vida, quem tem mais culpa? O que induziu. Então, o sofrimento do que suicidou, ele vai responder. Mas o que induziu vai sofrer 2, 3 vezes mais do que ele. Porque ele impulsionou, ele induziu, ele empurrou. Então, tudo depende, tem os seus atenuantes. Por isso que Deus é justo. Não existe uma pena determinada, vai sofrer eternamente. Tudo depende do tempo e do seu arrependimento. Então, existe um filme, agora nos foge a memória, em que uma pessoa foi hipnotizada e que ela foi vendo, né, as regiões de punição. Lavas, fogo, né, gritos, dores horrendas, e começou a narrar. E o espírito que estava ao lado dessa pessoa, e também o psicólogo, foi orientando e dizendo: nada do que você está vendo aí é real. Nada do que você está vendo. A única coisa que é real no universo é o amor. A dor, o sofrimento é criação nossa, não é criação de Deus. Deus não nos criou para sofrer, muito pelo contrário. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para aprendermos a amar. E nós que estamos aqui no planeta Terra, um planeta ainda dos mais inferiores, né, não poderíamos esperar outra coisa senão dor, sofrimento, porque vemos errando há muitos e muitos séculos. Apesar dele ter revelado, vem se revelando no decorrer dos milênios, mandando seus emissários, não é? Platão, Buda, próprio Moisés, Jesus, nós ainda não despertamos para a magnanimidade do seu amor, da sua lei. Haja visto que certa feita Jesus perguntou a Tiago: Tiago, qual é o fundamento de redenção da lei mosaica? E Tiago, sem titubear: olho por olho, dente por dente. E Jesus ficou surpreso e disse: falas igual a Nicodemos, porque ele tinha conhecimento da lei. E, no entanto, falou olho por olho, dente por dente. Não é isso que a lei de Moisés nos lembra? É ou não é? Estou falando em alemão, vou perguntar em português. Quem se lembra da lei de Moisés, a gente lembra de quê? Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus diz: Tiago, estás esquecido que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Amareis vosso Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, de todo o coração. Mas só nos lembramos do olho por olho, dente por dente. E olha que quando Moisés colocou o olho por olho, dente por dente, isso já foi para amenizar. Porque antes de Moisés a coisa era bem pior. Se eu roubasse uma ovelha nas terras do Marlis, ele tinha o direito de me matar a minha família, roubar o resto da ovelha e ficar com a minha terra.
Aí Moisés vem e coloca olho por olho, dente por dente, né? Se alguém roubar, você só rouba. Se alguém tirar coisa, você já atenuou. Mas o mandamento maior não é esse. O primeiro mandamento da lei de Moisés, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Você veja que as leis que Moisés nos trouxe, os 10 mandamentos, é a lei de Deus. E se é lei de Deus, é lei divina, é lei de amor. A lei de justiça, da misericórdia, ela está incutida, inserida, revestida de amor. E por isso mesmo é que Deus permite que quando o espírito está sofrendo, e nessa questão que ele não tem noção de espaço-tempo, porque já não consegue se guiar, até por conta dos seus desequilíbrios psicoemocionais, em que ele está totalmente desestruturado, sem poder pensar, sem poder rezar. Não foi assim o caso do André Luiz? O que é que André Luiz diz em Nosso Lar? Todo mundo já leu Nosso Lar, né? Se a gente perguntar as outras obras, ninguém leu. Mas Nosso Lar, a maioria já leu. O que é que ele fala? Passei 8 longos anos, sofrendo no umbral. Então, a doutrina espírita vem desmistificar essa questão de localização, de punição, de injustiça de Deus. Vem mostrar o Deus misericordioso que deixa a porta aberta para a redenção. Basta se arrepender, como aconteceu com o próprio André Luiz. Quando ele conseguiu fazer uma prece, conseguiu mesmo ter a humildade, pedir clemência, ele foi socorrido. Foi retirado. É assim que Deus quer. Deus não quer. Olha, se nós nos lembrarmos daquele caso do Saturnino, não é? Que ele era presidente de um centro espírita, né? Trabalhador e tudo, e que perderam um dedo. E as pessoas ficaram indignadas porque um homem tão bom, que só fazia o bem, não é? De repente quase perde a mão, que o povo aumente, mas ele perdeu um dedo. E ele estava tão triste, certa feita, aí na mediúnica veio uma comunicação e disseram para ele que, pelo seu mapa kármico, ele iria perder todo o braço. Mas, devido às suas experiências, né, de caridade, de doação generosa do seu coração, de bondade para com o semelhante, teve as suas faltas atenuadas. É assim que Deus age para conosco. Então, não existem as penas eternas. A duração da pena está na nossa mente, na mente do espírito. Na sua ignorância acerca das leis espirituais, acerca da lei de Deus, da lei de amor, e acerca do próprio Deus. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita, a codificação. O livro Céu e Inferno, ele nos traz 33 itens acerca das penas futuras. 33. Todo mundo que adentra a doutrina espírita tem o dever de ler a codificação. Começando pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e assim. E depois os seus continuadores, Leon Denis, né? Porque é preciso você ter o conhecimento, internalizar tudo o que Kardec nos traz e explica. Porque é preciso desconstruir aquela ideia de céu e inferno. A ideia de que Deus é rancoroso, de que Deus pune, que Deus castiga. Se até nós somos misericordiosos com os nossos, basta ir nos presídios. Quem nós vemos lá se humilhando, passando humilhação? São as mães. Muitos caminhando quilômetros, não tem dinheiro para pagar transporte e vão caminhando quilômetros, como eu já tive a oportunidade de conversar com alguma pessoa que disse, vai caminhando para ver o filho. E perdoa, é filho. O filho que rouba, ninguém cria seu filho para o mal. Ninguém educa seu filho para dar para um marginal ou uma filha, para dar para uma prostituta, para um traficante, para um viciado. Todo mundo gera o seu filho e educa para que se torne um homem de bem, para que seja uma boa pessoa, para que seja feliz. E assim é o nosso Pai para conosco.
nos criou para a felicidade, mas nós, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa liberdade, nós vamos trilhando os caminhos errados. Disse que quando o homem não quer caminhar de braços dados com Jesus, ele sofre. E que a dor é tão amiga do homem errado que não o abandona até que ele volte por ele mesmo aos braços de Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos mostra o roteiro para a nossa evolução. Por isso que ele dissera, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chegará a Deus se não se reformar. Ninguém chegará a Deus se não se melhorar, se não amar. Essa é a proposta da criação. Que nos amemos uns aos outros. Por isso que a punição de Deus não existe da mesma forma para mim, para Marlis, para a Rosane e para a Dona Sônia. Da mesma forma, ele é ferido no que ele feriu. Ele é punido no que ele fez de errado. Eu serei punida no que fiz de errado. Da mesma maneira, sentirei ventura, felicidade plena naquilo que eu fiz de correto, naquilo que eu fiz de bom. Assim como que ele fez de bom, ele também sentirá aventura. Porque o céu é isso. É a paz na consciência, é a felicidade, porque se cumprir o dever, a lei de Deus. Às vezes nós nem sabemos que estamos cumprindo a lei de Deus, mas todo bem é levado em conta. Eu falei certa feita que quando eu me tornei espírita, quando a gente se torna espírita, nós temos muito medo. Nós antigamente temíamos o inferno, não é? E agora, depois, quando nos tornamos espíritas, o umbral. Depois a gente vai conhecendo, né? E vai conhecendo a justiça e o amor de Deus e vamos perdendo mais esse medo. E eu, quando me tornei, eu disse, já errei tanto na vida, estou perdida, né? Estou condenada, já sei que vou, quando morrer, vou para umbral, que a gente tem esse negócio todo. E um amigo espiritual, certa feita, eu estava conversando logo no início, e eu dizendo para ele, né? Eu disse, nossa senhora, eu não queria eu não queria ficar no umbral. Ele disse, mas minha filha, você não vai para o umbral? Eu digo, vou. E aquela história toda, né? Vou, porque eu já errei tanto, aquelas histórias todas. E aí eu combinei com ele, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Quando eu desencarnar, você pega, me adormece, certo? E passa comigo dormindo pelo umbral, porque o umbral é aqui, rente à terra, né? Você passa comigo dormindo, me deposita nos braços da minha mãe e eu acordo nos braços dela, né? Quer dizer, eu que determinei naquela época isso. Aí ele, só que esse com a cabeça que ele não ia dizer, o espírito não vai dizer que vai fazer. Mas passaram-se alguns anos, e eu conversando assim, mas cadê fulaninho, que eu nunca mais tive a oportunidade de conversar com ele, mas nunca mais tive notícia, nunca mais conversei. Aí disseram, reencarnou. Eu disse, pronto, agora eu estou perdida. Não vou passar dormindo, vamos chamar meu nome e eu vou ficar. Né? Isso na época. Mas ele disse mesmo na época, ele disse, minha filha, vocês não imaginam o amor de Deus. Como ele leva em conta as pequeninas coisas boas que são feitas. Todas as intenções são levadas em conta. Todos os seus pensamentos são levados em conta. Todas as suas atitudes são levadas em conta. Não é porque nós temos só aquele lado negativo, né? De olhar as coisas assim, porque eu errei. Mas será que você errou a vida toda? Não fez nada de bom? Claro que fizemos alguma coisa de bom. Claro que fizemos. E Jesus dissera, está aí na epístola de Pedro, né, de Tiago. O amor cobre a multidão de pecados. Por isso que nós sempre citamos o exemplo, né? Que o assassino, o estuprador, ele pode ser assassinado, estuprado, mas ele pode renascer com mal incurável. Não é? O homem que matou o outro pelo fogo, ele pode morrer pelo fogo, mas ele pode sanar esse débito salvando vítimas do fogo. É uma forma de sanar. Meu filho ontem veio acordar, ele veio me mostrar, minha mãe, eu já chorei tanto. Eu disse, mas por quê? De manhã cedo já esse choro,
Né? Lá em casa a gente gosta muito de fazer piada uns com os outros, mas já chorando de manhã, em vez de dar um bom dia com um sorriso bem logo com o rosto vermelho, pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Não, recebi o vídeo no Zap. Olha para aqui, aí um menino que tinha morrido, 4 anos de câncer. Aí ele disse, ô minha mãe, 4 anos. Aí a idade da filha dele. Aí eu disse, você está olhando para a carne ou para o espírito? Qual é que você está analisando? Porque quando nós focamos apenas na matéria, né? Nós vemos essa vida, coitadinho, não fez nada, não fez agora, né? Mas e antes? Né? E a ciência hoje comprova que o câncer você pode curar se você perdoar. Porque a origem do câncer, o que alimenta o câncer é a mágoa e o ódio. E quando você começa a perdoar, né, a tirar a mágoa, a limpar a quem fez, né, você se cura, você se alivia. Às vezes está num estado aceituado, mas pelo menos quando morrer, quando desencarnar, não vai estar numa situação de culpa nem preso, né, a esse sentimento emocional. Então, essa duração da pena é tudo a consciência e a mente. Né? É como nós... Por isso que existe que a felicidade, os espíritos puros, ele tem aventura plena. Para eles é uma eternidade, não é? Porque não existe o tempo como contamos aqui. Da mesma forma, quem está sofrendo vai achar que é uma eternidade. Tomemos como exemplo uma palestra. Quando nós estamos assistindo uma palestra, uma boa palestra, 60 minutos voam. Voa ou não voa? Voa. Mas se a gente não estiver gostando da palestra, meu Deus do céu, é uma eternidade. A gente se vira, a gente se mexe, a gente se coça, a gente se levanta, a gente vai, não é? Reclama, é ou não é? É. Já estou vendo um bocado de gente se contorcendo aí. Mas é preciso, né? Então, essas penas, a duração das penas, não existe penas, gente. Existe sim, você ressarcir. Então, existem 3 opções, né? 3 funções, 3 finalidades para você sanar tudo isso. É o quê? Se arrepender, expiar e reparar o mal que fez. Então, quando você se arrepende, vem logo o amparo divino. Mas você vai ter que reparar, expiar o mal que fez. Então, se eu dei uma surra em Mário, pegando Males hoje, por exemplo, coitado, é o Marte hoje. Dei uma surra, tirei sangue nele, né? Que ele ficou doente, quase perdendo a vida. Ou perdeu a vida. Aí eu tenho que passar também, tenho que sentir na pele. Seja através de surra, seja através do que for. Que eu sinta na pele a dor que eu causei nele. Eu preciso sentir, que é para poder eu me curar daquele mal. Sanar, né? E depois eu vou reparar. O mal que eu fiz a ele numa outra existência eu vou reparar, né? Quem sabe eu não venho como uma dermatologista, uma mãe, mas vou cuidar da pele dele, do mal que eu causei, a dor que eu causei, eu vou evitar de todo jeito. Então, essa é toda a finalidade, não é, da misericórdia de Deus. A penalidade, as penas futuras, na realidade, decorrem das consequências das nossas atitudes na Terra, que se perpetua no mundo espiritual. Então, se nós erramos aqui, se nós roubamos, se nós ferimos, se nós violamos a lei de amor, nós vamos adentrar a vida futura sofrendo imensamente. Se formos perdurados, se formos agarrados aos bens materiais, pode ter certeza que o próprio desencarne vai ser muito doloroso. Porque quanto tempo, vai passar muito tempo agarrado à matéria, sentindo a decomposição, sentindo os vermes corroer. Porque está apegado à matéria, e nós não somos matéria, nós não somos, isso aqui é um corpo. Nós somos espírito. Mas quando nós nos doamos, nós vivenciamos o Evangelho de Jesus, quando nós vivenciamos a lei de amor, quando nós estudamos a doutrina espírita e começamos a compreender a lei de Deus, a sua justiça, principalmente nós vemos aqui no livro do Espírito, a lei de justiça, amor e caridade, que nós pensamos, ninguém nunca encara como apenas uma lei, mas é apenas uma lei, não são 3. Lei de amor, justiça e caridade é apenas uma lei.
A lei de Deus é a lei de amor que rege todo o universo. E é o seu amor que se espraia por toda a sua criação. É o seu amor que vem em nossa direção em sofrimento aqui na terra. Quando nós estamos sofrendo aqui na terra, não é porque Deus está punindo. Quando meu irmão se sai melhor na vida, aparentemente, em status, em saúde, em inteligência, né, em riqueza, não é porque Deus criou uns sábios, uns doentes, uns com saúde, não. É porque Ele fez por onde merecer. Nós temos o livre-arbítrio, não é? Então, aquele que muito tirou, aquele que prejudicou, é natural que venha espiar e passar uma vida de privações. Ou aquele que tem facilidade para a música, que tem facilidade para a dança, para o idioma, sei lá o que for, para a engenharia, para a tecnologia, é porque ele, no decorrer das vidas sucessivas, ele se esforçou para desenvolver as aptidões, habilidades que o seu irmão não se esforçou, se acomodou. Então, o objetivo é a perfeição, não é? Então, quanto mais apressar, quanto mais nós desenvolvermos o intelecto, e quanto mais desenvolvermos o sentimento, mais rápido será a nossa evolução. Mais rápido chegaremos a Deus. E maior ventura teremos na pátria espiritual. Porque fomos informados daquela ideia de muitos céus superpostos, de matéria sólida, transparente. Isso é coisa do passado. O céu está dentro de nós. Por isso que Jesus disse que o seu reino não está aqui nem ali, está dentro de nós. Céu, diz Kardec, desmistificando, é um estado de consciência. Nós podemos ter um terremoto aqui, todos nós morrermos. E o Marlos está numa condição de céu, de ventura. E eu posso estar numa situação de sentindo depredada, desgraçada e infeliz. Estando no mesmo recinto, assim como alguns de vocês aqui. Pode estar um sentido venturoso e outro tem extremamente desgraçado. É a sua consciência que vai julgar. Não é Deus que vai julgar, mas é a nossa própria consciência. É preciso internalizar tudo isso. Então, essas penas eternas, essa duração, ela durará enquanto durar o mal. Mas quando o homem, o espírito se arrepende, ou o homem, porque já nessa encarnação, nessa vida, nós podemos diminuir o sofrimento. Se identificamos que erramos, já vamos tentar sanar, né? Erradicar o mal que fizemos. Se ferimos, vamos lá pedir desculpa. Por isso que Jesus disse, caminhar, né, 2 milhas a caminho com o teu inimigo. Porque na segunda caminhada, na segunda milha, que com certeza nós já vamos fazer amizade, vamos transformar num amigo. Né? Porque é melhor ter um amigo do que um inimigo. Essa história de ladrão bom é ladrão morto, não. Aquele morto, ele vai perturbar, perseguir, vai virar obsessor, não é isso? Então, é preciso refazer os caminhos, seja no que aspecto erramos, vamos corrigir nossas faltas. Ainda temos tempo. Até porque nós não sabemos quanto tempo a reencarnação nos reserva. Não sabemos se estamos falando aqui pela última vez, se alguns estão vindo aqui pela última vez. Então é preciso correr, é preciso internalizar os preceitos de Kardec e os ensinamentos de Jesus, para que possamos, quando adentrarmos a vida futura, quando retornarmos à casa do Pai, nós retornarmos com a mente erguida, de que cumprimos o dever e de que ferimos o mínimo possível as pessoas aqui na Terra. É isso que vai determinar a duração do sofrimento da nossa aventura no mundo espiritual. Muitas vezes nós fazemos planos, não é? Para encontrar parentes, para encontrar namorados, maridos, filhos no mundo espiritual. E muitas vezes não temos essa felicidade de reencontrá-los porque não trilhamos o caminho correto. Quando nós sabemos, é bem pior do que quando nós sabemos. Porque aquele que tem o conhecimento, ele tem mais culpa, tem mais peso a sua consciência do que aquele que não possui o conhecimento. E nós que aqui estamos, nós já sabemos pelo menos que somos imortais. Acreditamos na reencarnação, não é isso? E se acreditamos na encarnação, nós acreditamos na justiça de Deus. Então precisamos desmistificar, desconstruir essa ideia de que Deus é vingativo, de que Deus é sádico. Não é.
Deus é amor. Coloquemos em nossa mente, é Pai. E como Pai, deixa a porta aberta para nós nos reerguermos. Está aí a parábola do filho pródigo que Jesus nos coloca, nos mostrando a oportunidade, a felicidade que o pai sente quando o filho errado retorna para casa. Não é? Porque primeiro ele tem que sanar a consequência, a primeira consequência de quem faz o mal, a primeira consequência é para si mesmo, depois para o outro e também para a comunidade que vive. Há toda uma consequência. Por isso que quando se pratica o aborto, você estraga várias encarnações, vários planejamentos de séculos atrás e também de séculos à frente. Porque aí vai complicar. Isso não é feito só na hora que você vai encarnar, porque inclui seu pai, inclui seu filho, que já vai ser o tataravô, que vai ser o filho do seu filho, né? Vai ser o seu neto. É toda uma logística. E nós, às vezes, por negligência, sabe? Nós tiramos a vida, ou nossa, ou de um ser que está vindo. Então, meus irmãos, tenhamos a certeza, internalizemos verdadeiramente que Deus é amor. Por amor nos criou, que faz se revelar através das suas obras, olhando a natureza, os astros que param no céu, não é? Que nós não temos ideia de até onde vai esse universo. E por isso mesmo não temos ideia, por ter sido criados, nós temos ideia de como é um criador, de como é aquele que não fora criado e que não terá fim. Ainda somos pequeninos. Até os atributos de Deus nós temos limitados. É pouco. Imagine nos mundos mais evoluídos. Um espírito como Jesus, que ele vê Deus, que foi o emissário de Deus. Quantos atributos nos mundos mais evoluídos não se descobre acerca de Deus? Mas nós somos limitados, não conseguimos ver nem a bondade dos pais aqui na Terra. Basta o pai e a mãe fazer uma cobrança por amor e porque sabe que é justa, mas o filho acha que está sendo errado. Porque não compreende. Assim somos nós somos ainda crianças espirituais. Nós ainda não compreendemos o magnânimo amor de Deus. Não compreendemos mesmo. E por isso nós trilhamos o caminho da dor. Mas é preciso daqui para frente, caminhando ao lado de Jesus, estudando o Evangelho, seguindo o seu roteiro de luz, porque é Ele que vai dar direcionamento. Se Ele é o caminho, é por Ele que devemos seguir. Se o Evangelho diz para oferecer outra face, vamos oferecer outra face. Se diz para perdoar, vamos para perdoar. É difícil a convivência? É. Mas como é que a gente vai tornar a convivência melhor? Não é? Tratando as pessoas como gostariam que fôssemos tratados. Gostamos de ser maltratados? Não. Gostamos de ser jogados, deixados de fora, de lado? Não, não gostamos. Ninguém gosta. Gostamos de ser amados, de ser queridos, de ser lembrados. Não é isso? Então, se nós gostamos disso, nós devemos fazer. Tudo que Deus quer e que Jesus quer é que nos amemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Por isso que o homem que procurou Jesus, o que poderia fazer para merecer a vida eterna? Né? É fazer o bem, amar, se desprender das coisas materiais. É voltar-se para si mesmo e identificar-se como espírito imortal. É não ter a concepção de que é um homem mundano, de que aqui o que temos é aparência, de que precisamos de roupas disso, roupas daquilo, de 4 carros, de 5 casas. Não precisamos. Nós precisamos de amar. Nós precisamos de ter ouvido para escutar a dor do próximo, coração para sentir o coração do outro batendo. De fraqueza, de fome de amor. Muitas pessoas, nós somos tão egoístas ainda que negamos às vezes um prato de comida, um copo d'água, porque muitos dizem assim, eu não vou matar a fome do mundo dando um prato de alimento. Mas se nós não podemos matar a fome do mundo, podemos matar a fome daquele momento, daquela pessoa. Se não podemos ser o açude para matar a sede de muitos, sejamos o copo d'água para aliviar a sede daquele que está a nossos pés. É isso que vai determinar a nossa aventura. E dessa forma, meus irmãos, ao invés de retermos em nossa mente, em nosso espírito, em nossa consciência, que Deus pune eternamente, não.
Deus nos quer felizes eternamente, porque é eterno. Fomos criados para a imortalidade. Fomos criados para servi-lo na sua criação. Porque Jesus disse, sois deuses, somos co-criadores, poderemos fazer muito mais se nós nos apressarmos em evolução, se apressarmos na prática do bem, na prática do amor, se tivermos coragem de tirar o orgulho para pedir a desculpa, para pedir perdão. Aí sim, nós teremos aventura, seremos um espírito feliz e poderemos dizer, Deus é amor e as suas penas não são eternas, porque nós é que determinamos o mal ou o bem, porque Ele só criou o amor e pelo amor vivemos sempre e eternamente, para sempre. Que Deus nos abençoe. Que possamos voltar para casa revigorados, fortalecidos em nossa fé e com a consciência tranquila de que daqui para frente nós vamos pensar mais nas nossas atitudes aqui na Terra, no que fazemos, no que pensamos, porque tudo fica gravado. Não precisa um psicoscópio, mas tudo fica gravado. Muitas vezes nós pensamos que estamos rodeados de espírito, às vezes as pessoas veem, fulano está com espírito. Não, são formas de pensamento. Se você pensar no mal, o mal já se plasma e atraímos o mal. Se pensamos o bem plasma, atraímos o bem e fazemos o bem. E para o bem viveremos. Então Deus é amor e por amor nos criou. Muita paz para todos.